Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Educação. Eu sou o professor de História Tomás Caetano, tenho uma pele parda, possuo uma baixa estatura de 1,55 m e um cabelo preto curto e sem barba. Hoje estou vestindo uma calça jeans com uma camisa social de mangas compridas e sapato. Hoje nós iremos trabalhar, pessoal, com a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, dentro da competência 4, que busca analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades, em sintonia com a habilidade 1 da competência 4, que tem o objetivo de identificar e analisar as relações que demonstram ao estudante como o evento histórico da Primeira Guerra Mundial caracterizou para a sociedade humana durante o século XX perspectivas de instabilidade, frutos de um contexto socioeconômico desintegrado com a realidade dos países envolvidos, e como esse processo germinou o nascimento de outros conflitos posteriores neste mesmo continente. Em outras palavras, a Primeira Guerra Mundial pode ser considerada como uma das portas que vão nos permitir compreender melhor a natureza do século XX, pois, ao reconfigurar a economia por meio de um capitalismo internacional, as nações europeias começaram assim a formar blocos de alianças que foram responsáveis pela expansão desproporcional do conflito, já que as disputas por mercados consumidores internacionais, o atrito entre as grandes potências por causa de questões coloniais, além de um certo espírito de revanchismo por parte de alguns países como a França, que havia perdido o território da Alsácia-Lorena contra a Alemanha por meio do Tratado de Frankfurt em 1871, foram fatores que acirraram as rivalidades internas entre os países. Essas características se apresentam aqui como uma clara manifestação do nacionalismo nos países europeus, que podem ser analisados em uma sincronia com aspectos étnicos identificados em grupos sociais presentes nas respectivas nações europeias, influenciando assim a presença da xenofobia, que também pode ser apresentado como uma característica da Segunda Guerra Mundial, que estudaremos em um momento por vir. A Primeira Grande Guerra inicia-se por meio da atuação de um grupo extremista nacionalista sérvio chamado Mão Negra, influenciado pelo pan-eslavismo, que era uma vertente política que pregava a união da comunidade eslava na região dos Balcãs, que reivindicava a independência da Sérvia frente ao domínio do Império Austro-Húngaro. O grupo elabora um atentado assassinando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, e a sua esposa Sofia, no que seria considerado o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, prestem atenção, pois, de acordo com a lógica da Primeira Guerra Mundial, podemos interpretar uma ação em cadeia que integrará os países em alianças, pois essa conjuntura irá tragar os países europeus para uma guerra generalizada, pois, como podemos visualizar no slide, os blocos de alianças determinarão o lugar de cada potência dentro do conflito bélico, pois a chamada Tríplice Entente, que seriam o Império Britânico, a França, o Império Russo, pelo menos até 1917, e posteriormente os Estados Unidos após 1917, assim como a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, e já que esses blocos de alianças formados anteriormente ao conflito levarão os países europeus a se localizarem em uma situação extremamente problemática,
Problemática por quê, professor? A situação era problemática porque no momento em que o Império Austro-Húngaro, que era aliado ao Império Alemão, resolve reprimir a Sérvia como a responsável pelo atentado, levará o Império Russo, que historicamente possui vínculos com a etnia eslava, no qual uma parte considerável de sua população também pertence a essa mesma etnia. Sentirá, assim, na obrigação de defender a Sérvia da agressão austríaca, declarando com isso guerra ao Império Austríaco. Acompanhe meu raciocínio. Como em um jogo de xadrez, o movimento das peças da frente determinarão o movimento das peças por detrás, pois o sistema de alianças no qual o Império Alemão fazia parte, em contrapartida, o motiva a declarar guerra, assim, ao Império Russo. E isso, por sua vez, determinará a movimentação da aliança entre a França e a Inglaterra, por considerarem o Império Alemão uma potencial ameaça aos seus interesses econômicos, visando enfraquecê-lo por meio do conflito bélico, levando inclusive, pessoal, a Itália a mudar de lado na guerra. Espera um pouco, professor. Como assim? A Itália mudou de lado na guerra? Pessoal, a Itália não era considerada uma potência econômica, pois sua economia ainda estava se industrializando, ou seja, em processo de ascensão. Em um primeiro momento, ela se encontrava em conjunto com a Tríplice Aliança. Porém, por meio de um acordo secreto, em 26 de abril de 1915, chamado Pacto de Londres, ela muda de lado, passando para a posição da Entente, objetivando as possessões coloniais alemãs no continente africano. Bem, pessoal, uma das características que mais marcariam a Primeira Guerra Mundial seria a chamada Guerra de Trincheiras, que entre os seus aspectos mais intrigantes compreende-se que os soldados disputariam cada centímetro de território na linha de frente e, ao firmar sua posição no território inimigo, por meio de túneis que se transformavam também em quartéis generais. Além disso, os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços do território inimigo. A fome e a doença também eram muito presentes nas trincheiras, pois elas possuíam péssimas condições higiênicas e de insalubridade. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra, submarinos e aviões. Inclusive, pessoal, o enorme potencial demonstrado pela Força Aérea durante a Primeira Guerra Mundial vai acelerar rapidamente o desenvolvimento tecnológico da aviação, tanto militar quanto civil e comercial, e isso em todo o mundo, determinando uma era de inovações tecnológicas importantes. E enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas, acarretando assim uma onda de transformações políticas e sociais em relação ao papel da mulher na sociedade europeia. Devemos lembrar também que uma das características da Primeira Guerra Mundial, que não esteve presente na Segunda Guerra, pelo menos não nos campos de batalha, era a presença de gases venenosos, frutos de um processo de desenvolvimento tecnológico da indústria química, só que agora utilizado com propósitos militares. Os primeiros a utilizarem os gases tóxicos foram os alemães, na Batalha de Ypres. Os principais gases utilizados na Primeira Guerra Mundial foram o gás cloro, o gás mostarda e o gás fosgênio. Tanto os países membros da Tríplice Aliança como os membros da Tríplice Entente executaram o uso desses gases nos campos de batalha. Pessoal, durante o contexto da Primeira Guerra Mundial, no primeiro ano de conflito, nós teremos a marcação das posições, como o movimento das tropas ao fronte de batalha, e a partir de 1915, nós iremos considerar os efeitos devastadores da Guerra de Trincheiras, com milhares de batalhas no decorrer do conflito.
Entre as batalhas mais mortíferas da Primeira Guerra Mundial se compreende a Batalha de Somme, que foi uma batalha que vai se consistir em uma ofensiva britânica para frear o avanço alemão no território francês, conseguindo assim adentrar 10 quilômetros do território ocupado pelos alemães. Houve mais de 1 milhão de baixas de ambos os lados. Temos também a Batalha de Verdun, que foi uma luta empreendida pelos alemães para conquistar a cidade de Verdun, ponto estratégico para a Tríplice Entente, pois nenhum dos lados conseguiu sobrepor as posições adversárias e as baixas dos dois lados somam aproximadamente 1 milhão de mortos e feridos. E temos também a chamada Ofensiva dos 100 Dias, que foi uma série de avanços realizados pela Tríplice Aliança já no final da Primeira Guerra, que resultariam na sua vitória, porém com um custo humano de 1.800.000 soldados. Foi considerada a batalha final da Primeira Guerra Mundial. Essas batalhas, pessoal, podem ser interpretadas em um novo formato de guerra, onde não se morre a centenas, mas sim aos milhares. Bom, se durante a maior parte do conflito as potências europeias se mantiveram em um relativo equilíbrio de forças, a partir de 1917, o panorama da guerra vai mudar drasticamente, determinando assim o seu resultado. Estou me referindo ao Império Russo, pessoal, que atravessou um processo revolucionário interno, influenciado também pela desastrosa campanha na guerra, que levou o governo bolchevique a assinar o Tratado de Brest-Litovsk em 1918, que decretava a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E com a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial e com um rápido deslocamento de tropas alemães para a frente ocidental, os Estados Unidos começaram a temer que a França e o Reino Unido pudessem perder a guerra e, assim, não pudessem pagar as mercadorias compradas, já que os dois países deviam aproximadamente 2 bilhões de dólares aos americanos, pois até 1917, o principal papel exercido pelos Estados Unidos na guerra era de fornecedor de insumos e materiais bélicos. Esses fatos irão determinar, assim, a entrada dos Estados Unidos para a guerra em 1917, sendo decisiva para a vitória da Entente. Bem, pessoal, com a vitória da Tríplice Entente, os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial em 1918, determinando uma mudança profunda no continente europeu, pois os presidentes passaram a substituir os príncipes. Automóveis, submarinos e aviões eram agora uma realidade presente na vida das pessoas. O cinema e o rádio expandiram-se pelo mundo e as mulheres agora lutavam pelos seus direitos. Com o final da Primeira Guerra, a Alemanha passou a ser considerada a principal responsável pelo conflito, sofrendo severas punições das nações vencedoras, como, por exemplo, ao ter o seu exército reduzido a 100.000 soldados e a sua indústria bélica controlada, assim como o desmantelamento de sua força aérea. Temos também a devolução dos ricos territórios da Alsácia-Lorena à França e dos territórios da Prússia Ocidental para a Polônia. E assim, como pagamento de uma indenização aos países vencedores, principalmente para a França e para a Inglaterra, pelos prejuízos causados durante a guerra. Este valor foi estabelecido em 269 bilhões de marcos. E temos também a fragmentação do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. A partir do Tratado de Versalhes, em 1918, podemos dizer que o continente europeu presenciará o nascimento de uma geração que iria vivenciar toda a penúria do pós-guerra, germinando dentro de si todo um sentimento de vingança que iria eclodir em um momento posterior, não muito distante.
Entre algumas curiosidades interessantes sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial, nós teremos a Batalha de Tannenberg, que apesar de estarem em desvantagem numérica, os alemães irão infligir uma derrota humilhante aos russos. A batalha levou à destruição completa do segundo exército russo e ao suicídio de seu comandante-geral, o Alexander Samsonov. Os russos sofreram 170 mil baixas e os alemães apenas 12 mil. A Primeira Guerra Mundial envolveu a participação de perto de mais ou menos 70 milhões de soldados de 30 países espalhados pelos 5 continentes, provocando a morte de aproximadamente 10 milhões deles durante os combates, sem contar com as milhões de vidas perdidas devido à fome e ao surgimento de doenças. O contato humano e o deslocamento constante de tropas determinará a eclosão da pandemia da gripe espanhola, que se generalizará no mundo a partir de 1918. Entre os resultados da Primeira Guerra Mundial, teremos um salto devastador de milhões de mortos, com os Estados Unidos tendo 116 mil mortos, a França 1,6 milhão de mortos, a Inglaterra com 800 mil mortos e a Alemanha com 1,8 milhão de combatentes mortos. Pessoal, é a partir desse cenário desfavorável, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, em 1918, levou suas ideias ao Congresso da Liga das Nações, no chamado Programa dos 14 Pontos, que visava suavizar os efeitos punitivos aos países derrotados, que não foi aceito por parte da Aliança dos Países Vencedores. E a própria Liga das Nações fracassará, pois não contará com a participação das principais potências. E os Estados Unidos tornam-se, com isso, a nação mais rica do mundo, determinando cada vez o seu desenvolvimento econômico capitalista. Bem, pessoal, na aula de hoje conseguimos compreender um pouco mais sobre as causas e as consequências a respeito da Primeira Guerra Mundial, na formação de novas relações de poder entre as nações, por meio de um conflito militar global de fortes tendências nacionalistas e imperialistas, já que a falta de integração econômica e política entre as nações, além de um espírito revanchista, levará as nações europeias a formarem os blocos de alianças. E a partir desses blocos de alianças, por meio de um assassinato envolvendo o herdeiro do Império Austro-Húngaro por questões nacionalistas, os blocos de alianças formados na Europa, como a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, e temos também a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Império Russo, que irão se confrontar por meio de uma guerra de trincheiras. E até 1917, vamos presenciar um relativo equilíbrio entre as forças, entre as nações beligerantes. Porém, com a Revolução Russa de 1917 e a sua saída da guerra, o Império Alemão irá ampliar sua ofensiva para o fronte ocidental, determinando assim a entrada dos Estados Unidos e temendo, claro, que os seus devedores não conseguissem honrar as suas dívidas no futuro. Eles conseguem, assim, a vitória para a Tríplice Entente e decreta-se a derrota dos vencidos por meio do Tratado de Versalhes, que oficializou a punição dos derrotados, determinando um período de prosperidade para a América, porém sombrio para o continente europeu. Pessoal, não deixem de acompanhar o Guia do Estudante para uma compreensão mais ampla dos assuntos estudados. E não deixem de escutar o podcast para uma síntese sobre a videoaula. Eu vou encerrando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.